Híbridos são a junção de duas espécies, e isso é algo que acontece até mesmo em nosso mundo. A descrição básica é a junção de duas raças diferentes, como de um tigre e de um leão, que é um animal muito exótico. E é exatamente o que acontece em Anjos da Noite, a união entre um vampiro e um lobisomem, ou Lycan, que neste mundo é uma criatura que teria a combinação dos poderes de ambos os lados, porém nenhuma de suas fraquezas, e com todo este poder se perde algo, o seu lugar no mundo. Ninguém confia ou gosta de híbridos no geral. Existe um grande preconceito com essas criaturas e possivelmente este é um assunto que vai muito mais longe do que muitos pensam. É algo idealizado desde seu começo por um de seus escritores. Olá, imortais, e bem-vindos ao canal sobre vampiros e outras criaturas. Hoje, antes de sermos transformados por uma mulher que nós nos apaixonamos e temos que enfrentar o sogrão, gostaria de pedir a todos que deixassem um like, que se inscrevessem no canal, ative o sininho da igreja e se quiser tornar um imortal de verdade, pode se tornar membro do canal e me ajudar diretamente. Aqui nós temos, então, 2 vídeos por semana, 2 shorts, enquetes, discussões e muitas outras coisas interessantes sobre filmes, séries e outras mídias de vampiros e de outras criaturas sobrenaturais ou geneticamente feitas. Só quero fazer uma pequena interjeição rapidinha, gente, que eu vou falar sobre híbridos, caramba, 4, um monte de pessoas aí, um monte de personagens. Fala, pô, é só isso que eu vou falar sobre personagem tem tanta coisa pra falar. Gente, tem vídeo sobre eles. Todos os personagens aqui citados têm vídeo, especialmente falando sobre lore. Então, quer a lore completa? Vai ver esses vídeos aí, beleza? Em Anjos da Noite, híbridos são uma das espécies mais raras de todas neste universo cinematográfico e, com certeza, entre as mais poderosas. Aqui estou me referindo apenas aos híbridos clássicos, por assim dizer, e não aos Corvinus Vampires Hybrids. Então, para começarmos a entender essas criaturas, temos que saber quem são. Temos apenas 4 exemplares destes, e um deles, na verdade, nunca nem nasceu. Nem sabemos, na verdade, o que aconteceria com este. Algo que todos eles têm em comum é que apenas a presença deles causou grandes abalos em todas as estruturas de todas as espécies. Seguindo a linha do tempo, o primeiro, teoricamente, a existir foi a criança não nascida entre Lucian e Sonya, o que na verdade é muito mais importante do que se pode pensar, e por isso um dos grandes mistérios não resolvidos de toda a série, na minha opinião. Para realmente entendermos o motivo de ser tão especial, temos que pegar uma linha direta e falar sobre o segundo, que seria Michael, um descendente direto de Alexander Corvinus, o primeiro imortal, e também alguém que tinha em seu DNA a mesma anomalia que o primeiro, só que em sua forma dormente. E por isso, ele seria capaz de receber a infecção de ambos os lados e então as combinar. Isso quer dizer que para um híbrido acontecer, teria que ter algo similar com essas circunstâncias. E por isso que eu digo que o filho de ambos é algo complicado. Existe uma circunstância que poderia ser atenuante, ambos são sangue puros, o que poderia ter potencializado o Strain em ambos e ter feito essa possibilidade. Mas no geral é um mistério, pois não seria um descendente direto de Corvinus como seria Michael e até mesmo alguns outros. Como também é o terceiro a aparecer, que foi Marcus, que bebe o sangue de um Lycan enquanto está em estado enfraquecido, demonstrando a teoria de Shinji errada, e também a ordem prévia não foi a ideal. Este, ainda que infectado por muito tempo com o vampirismo e ser o primeiro dos vampiros, consegue se tornar um híbrido. E por fim, mas com certeza não menos importante, temos Eve, a filha de Michael, já um híbrido com Selene, que na época era uma Corvinus Vampire, e com certeza a maior mistura de toda a série. E este grupo, apesar de ser colocado na mesma caixinha, é bem diferente entre eles e seria o mais fora da curva de todos. Quando falamos de espécies em Anjos da Noite, todas elas têm uma história e um lugar num contexto sociopolítico, ainda que algumas possam ser um tanto mais estranhas do que as outras. Lobisomens sendo mais bizarros de colocar como exemplo,
pois são nada mais do que bestas se comportando como animais, ainda assim se organizando entre eles e tendo ajudado seus primos em uma ou mais ocasiões, demonstrando algum nível de socialização. Os Lycans, por sequência lógica, se organizam não somente com seu patriarca, Lucian, mas também depois por Jacob, o cientista, e finalmente Marius, um líder de combate, demonstrando quanto eles têm um senso de união. E é claro que temos os vampiros, que são a organização que mais perdurou e com mais recursos de todos, conseguindo possivelmente milhares para seus números e sempre cuidando um dos outros, ainda que nisso a ideia de controlar todos os vampiros seja um pensamento muito recorrente. E os híbridos não fazem parte de nenhuma dessas organizações. Na verdade, a chegada deles sempre causou grandes problemas e confrontos, e nem mesmo entre eles tiveram grande sucesso. A criança não teve nem chance, Michael teve que enfrentar Marcus e a batalha causou o fim de William, o primeiro dos lobisomens, enquanto Eve quase que faz todos os Lycans se tornarem supers e quase que dizimam todos os vampiros, como a sua mãe. Quando falamos das espécies neste mundo de batalhas entre criaturas imortais, a maioria delas tem coisas em comuns, determinações físicas e fisiológicas que as ligam de tal forma que seria impossível de não ter nem mesmo um tanto de empatia pelo seu similar. A mistura entre as coisas nem sempre fica perfeita. Por exemplo, Michael seria primariamente um Lycan por ser transformado primeiro nisso, enquanto Marcus tende mais para o lado do vampiro e Eve, eu não sei para que lado ela tenderia, mas ela não parece nenhum dos três. Entre os fãs da franquia, é aceita a teoria que o filho de Lucian seria o híbrido perfeito na questão de divisão. 50-50, um equilíbrio perfeito entre os dois, e se for para seguir a teoria, poderia ser uma das criaturas mais poderosas de todos os tempos, levando em consideração a idade que teria. O tempo de vida sendo outra coisa que nenhum híbrido conseguiu passar dos 100 anos como híbrido. Marcus é muito velho, chegando a 1600, 1700, 1600 anos. Eu fiz um vídeo sobre a idade de todos os vampiros, e de todas as séries, na verdade todos os seres da série. Só que ele como híbrido dura, sei lá, 3, 4 dias no máximo, se for para parar para fazer isso. Isso faz com que nem mesmo o fato de serem teoricamente de um grupo não consegue ter este nível de ligação um com o outro ou algo parecido, sendo sempre marginalizados por ambos os lados e pelo teórico seus. Eu sei que tem suas exceções, como a Celine, que gosta muito do Michael e da Eve, mas sendo uma das poucas que demonstra algum nível de respeito por eles. Até mesmo quando se trata das suas origens, é impossível deles conseguirem ter um ponto de origem em comum, ter uma sociedade ou um futuro, pelo que é demonstrado na série, pois afinal, cada um é de um jeito. Victor, Thomas, Jacob, diria até mesmo que Marius e seus respectivos grupos tinham grande medo e preconceito para com os híbridos. Viam essas criaturas como abominações que em alguma forma seriam o fim de todos os tempos. E ainda que de uma forma ou de outra isso tenha se tornado verdade, creio que seja muito mais devido às circunstâncias horríveis e pelo próprio meio de se ver na sociedade que isso tenha acontecido. E ainda que eles fossem destruídos ou perdidos, a grande causa já tinha acontecido. Um dos únicos, fora a Celine que eu já citei, que tinha uma visão tanto diferente seria Lucian, devido à sua experiência traumática e quase de ser o pai de uma dessas criaturas. Ele via os híbridos como um futuro e como uma bênção para todos. Foi ele quem dedicou alguns séculos para a pesquisa e para fazer essa criatura finalmente acontecer, ainda que aparentemente seu objetivo final era de usar o DNA destes para se tornar algo maior e possivelmente fazer isso com todos, tentando unificar a força das duas espécies. Ou seja, parecia muito mais como uma arma sendo utilizada de uma forma diferente e quem sabe até mesmo forçar a todos, o que é um objetivo muito estranho e nos dias de hoje, se analisarmos muito bem, cai muito sobre a escolha da pessoa de ser ou não ser algo. Claro, e levando em conta o que isso realmente faria. Para mim, ele ainda teria a sua vingança. Afinal, teria um dos vampiros mais manipuláveis no poder. Seria uma questão de tempo até algo dar errado. E realmente deu errado. Só que foi para todo mundo. E muito rápido. E ao fim da saga, Eve tem um problema parecido como o seu pai. E vampiros como Thomas, que foi educado por
para ser um pouco mais amável, ainda tem grandes desavenças com a híbrida e o seu destino pode servir como arma para os Lycans, assim como Lucian faria com seu pai. Então o fim deles eles no final do dia têm o mesmo propósito. E se pensarmos até no nível um pouco mais meta do filme, os híbridos, apesar de extremamente importantes e poderosos, eles raramente são os que tomam decisões e quando fazem algo totalmente megalomaníaco devido à insanidade, como é o caso de Marcos. E os filmes não sabem o que fazer com os híbridos. No último filme, Eve tem que ser retirada de forma completamente besta para não ficar no meio de tudo. E não me interessa nem um pouco se a atriz queria ou não queria fazer algo do tipo, troca a atriz e pronto. É uma coisa que você, a atriz não quer. Não importa, minha gente, é uma coisa assim, é um filme, troca o ator, troca a atriz. Vai dar um estranhamento? Vai, mas pode dar bom também. Mas afinal, onde é que tudo isso vai dar? Lembra do escritor? Um dos escritores de toda a obra é o Kevin Grevioux, ou Kevin Grevioux, eu não sei falar o nome dele. Ele é o cara que trouxe muitos dos aspectos que são fora da curva para toda a obra, com uma ideia de trazer a biologia para as raças imortais, toda a ideia de fazer algo um tanto mais shakespeariano, muitas dessas coisas vêm dele. Eu só quero deixar aqui claro que muitas pessoas falam do Wiseman, do Len Wiseman, e assim, gente, não que eu não acho que o Wiseman seja um bom escritor, ou nada parecido com isso, mas depois que o Kevin sai da obra, depois que ele abandona, ele sai do negócio, e os outros dois filmes ficam mais pelo Wiseman, a gente pode ver que a qualidade da escrita desce um pouco. Eu acho que tem que ajudar um pouco mais. Todo mundo fala muito sobre o Wiseman, e poucos falam sobre o Kevin. E, gente, eu acho que ele tem muito mais crédito para ser colocado aqui, apesar de ter feito o Frankenstein. E um dos aspectos colocados na frente de todos de forma inteligente foi sobre casais interraciais e suas crianças estando sempre divididas entre os dois mundos. Além de, é claro, os casais de muitas das vezes terem que se isolar e se distanciar de tudo e de todos. Em um exemplo um tanto mais atual, esse tipo de coisa pode ser vista em mundos de fantasia, como em Baldur's Gate, eu sei que é Forgotten Realms, onde, em alguns momentos, o termo elfo, meio-elfo ou algo do tipo, tiefling, é jogado como se fosse parte de personagens, é como as pessoas enxergam esse tipo de coisa. Outros jogos mais da Rockstar também podem ser colocados também colocam este tema logo à frente de seus jogos, e tenho que dizer que ainda que não um problema tão grande assim em nosso país, é algo muito interessante de se ver que às vezes existem aspectos inesperados em todos os lugares e nem sempre é jogado com força em nossa cara. Claro que estes seres humanos não ganham superpoderes e conseguem terminar um mundo já existente, mas seria uma alegoria à raiva e angústia que algumas dessas pessoas carregam. Um ser de duas culturas, dois mundos, que nenhum deles é realmente seu lugar e não tem um lugar que possa chamar de seu. Quando existem planos para se finalizar no universo, ou pelo menos dar uma conclusão para os ocorridos até o momento, existem aquelas partes que são particularmente estranhas de tentar dar algumas respostas ou conclusões para tudo, e todos, ainda que em grandes obras isso seja necessário, tem vezes que o oposto é muito melhor. Sim, não ter um final às vezes é bom. Ao final do dia, o mundo de Anjos da Noite é um pouco triste, tem as suas pitadas de melancolia e goticismo. A feiura do mundo e da vida seriam coisas um tanto que óbvias que se demonstrariam um pouco em algum momento. E é este momento que vivemos, sem um sexto filme, série, animação ou nada novo. Deixar todos estes problemas continuarem no vazio do mundo é muito interessante, uma vez que esses tipos de problemas continuam a existir. É isso aí, meu povo. Muitíssimo obrigado a todo mundo por ter chegado até aqui. De coração, se quiser ver mais sobre os híbridos, eu tenho aí os vídeos sobre todo mundo. Tem vídeo sobre todo mundo que vocês queiram ver. É muito legal. Então, de coração, agradeço de verdade aí a todo mundo. Não esquece de dar like, compartilhar, se inscrever, ativar sininho, compartilhar. Se puder se tornar membro, eu realmente agradeço muito para poder contribuir diretamente com o canal. Beleza? Então, agora é isso aí. Fica aí com os vídeos.